Boa noite para todos. Cumprimente a pessoa do seu lado, diga para ela boa noite, diga para o seu irmão boa noite, diga para ele a paz, graça e paz. Sejam bem-vindos à casa de Deus, seja bem-vindo a essa reunião. Deus abençoe, em nome de Cristo. Pode assentar. Vamos à palavra, 2 aos Coríntios, capítulo 7. 2 aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. 7, verso 1. Um dever nosso, algo que nós precisamos fazer. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. É aqui a mensagem principal. Aperfeiçoando o quê? A nossa santificação no temor de Deus. Aperfeiçoando, tem Bíblia que diz a nossa santidade. Irmão, uma coisa que nós precisamos aperfeiçoar, buscar uma melhora, desenvolver para melhor, é a nossa santidade. No mundo de hoje, as pessoas buscam melhorar a sua didática, melhorar o seu atendimento. Quem trabalha com vendas, ele sempre está fazendo curso, ele está participando de palestra, ele está, irmãos, querendo conhecer, aprender mais, ele está aperfeiçoando a sua área, né? Digamos, o cabeleireiro, e ele aprendeu, irmãos, aquele corte de soldado, e se ele ficar só com corte de soldado até hoje, ele vai passar fome. Ele precisa aperfeiçoar, aprender novas técnicas, saber o que está no momento, qual que é a moda do momento, falando de cabelo, os produtos químicos, o que se usa. Então ele vai o que, irmãos? Aperfeiçoar. Em todas as áreas, o vendedor, o atendente, o gerente, eu como pastor preciso me aperfeiçoar, buscar, ler, conhecer, aprender mais. Todas as áreas, irmãos, uma pessoa aperfeiçoa. Mas uma área que nós às vezes deixamos de lado é a da santidade. É a santificação que eu preciso aperfeiçoar. Nós deixamos, muitos falam, parei de beber, parei de fumar, não faço mais coisa errada, mas só isso está bom? Não. Isso se chama libertação. Você é liberto. Você está livre do vício, você está livre do pecado, você está liberto das práticas erradas, mas agora eu preciso fazer o quê? Aperfeiçoar a minha santificação. E como é que eu aperfeiçoo a minha santidade? Como é que eu aperfeiçoo a minha santificação? Não pense que é você se trancando num quarto e falando assim, ó, a partir de hoje, quarto, ó, vida, acabou. Agora eu vou viver orando, vou viver aqui orando, eu vou me alimentar da luz do sol e vou me alimentar das orações. Você vai morrer? Vai, meu irmão. Ah, não, eu não vou mais trabalhar, pastor, eu não quero mais saber de serviço, o meu trabalho é só fofoca, no meu trabalho é mentira, as pessoas são muito falsas, eu não quero mais saber, eu vou viver no mato, eu vou viver na montanha, eu vou viver no monte. Isso é loucura. Isso é fanatismo religioso. Irmão, você aperfeiçoar a santidade não é nada mais, nada menos do que, ele fala aqui, ó, finalzinho, no quê? No temor de Deus. Eu aperfeiçoo a minha santificação como, irmãos? Vivendo de acordo com a palavra. Aquilo que a palavra vai falando, irmãos, eu vou mudando. A palavra de Deus, irmãos, é como se fosse, como que chama aquele material que o artesão usa? Que ele molda, que ele faz as coisas, como que chama? Ponteiro, formão? É o formão, né? É como a palavra de Deus é como se fosse o formão. Ela vai nos lapidando, ela vai mostrando. E aquilo que a palavra de Deus vai mostrando, você vai consertando. A igreja te mudou. Não, a igreja não muda ninguém.
A igreja, ela deu a palavra para mim, eu entendi, e agora eu estou buscando a melhora. Eu preciso aperfeiçoar o meu lado, a minha santificação. Eu errava, não vou errar mais. Eu me sujava, não vou me sujar. Olha o que diz Apocalipse 22:11. Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Último livro da Bíblia, facinho, facinho. Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Capítulo 22, verso 11. Quem encontrou, diga amém. Continue o injusto fazendo o quê? Injustiça. Continue o imundo ainda sendo o quê? Imundo. Quer se sujar? Se suje. Quer continuar sendo injusto na prática do erro? Que continue. O justo, olha o que ele fala, continue na prática e o santo continue o quê? A santificar-se. Se eu sou santo, se você é um homem santo, uma mulher santa de Deus, você vai se buscar aperfeiçoar a sua santidade. Eu vou buscar aperfeiçoar em que área? Peraí, eu errava, eu falhava, Deus tem falado, eu não vou mais errar. Onde eu tenho errado, pastor, é que eu tenho estado num estado de nervo ultimamente. Ah, pastor, eu ando irado. Você quer ver o que mexe com muita gente? Falar de política. Ah, irmão, se for falar de política, não vem falar não sei o quê, você vai levar. Eu aprendi quando criança, política, futebol e religião, a gente não discute. Tá, não, por quê? Não sei o quê. Meu irmão, você vai perder a sua santidade para discutir por causa de política. Por causa de futebol, por causa de uma outra coisa. Ah, porque eu sou da esquerda, eu sou da direita. Eu não sou nem direita e esquerda, eu sou cidadão do céu. Mas as pessoas, irmãos, estão perdendo a sua santidade por isso. Eu preciso aperfeiçoar, eu sou santo, eu vou me santificar mais. Em que sentido? Não vou, eu vou buscar corrigir, vou moderar, eu vou procurar ver o que eu ando fazendo, o que está me estressando, o que está me deixando irado, e Deus vai falando. E aí você busca aperfeiçoar. Eu tenho que olhar e ver, será que eu não estou errando? Será que eu não falhei e não errei? Um homem, irmãos, que um dia pecou e consertou seu erro e buscou aperfeiçoar. Vamos lá? 2 Samuel, capítulo 12. Vamos ver o exemplo deste homem aqui. 2 Samuel, capítulo 12, versículo de número 12. 12. 2 Samuel, capítulo 12, verso 12. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. 1 Samuel, 2 Samuel. 9º livro da Bíblia. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Porque tu fizestes em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Davi, irmãos, ele cometeu um erro, um crime, e ele achou que ninguém tinha visto. O salmista Davi, aquele rei, um belo dia, ele acordou um pouco mais tarde, os homens foram para a guerra, e ele não foi, e ele acordou um pouquinho mais tarde, daqui um pouquinho ele estava passeando pela varanda, quando de repente ele vê uma mulher tomando banho. E ele, irmão, se encanta pela beleza daquela mulher. Rapaz, chama os seus criados. Quem é essa mulher? Ah, é Batseba, mulher de Urias, seu soldado. Chama ela até mim. Eu quero conversar com ela. Ela foi, chegou, teve uma conversa, teve um diálogo, né? E aí eles deitaram. Eles coabitaram. Terminou, ela foi embora para casa. O lado homem machista de Davi, achando que não ia dar nada, só que ela era casada. Ali houve a prática de um adultério. E aí passou-se um tempo, chegou o recado para o rei. Aquela mulher está grávida. Caramba! Isso vai gerar mal para o meu reino.
vai dar escândalo, vão falar. Quando cair na mídia, rapaz, você vai bombar no Facebook, todo mundo vai falar de mim. Né? Nos grupos de WhatsApp, vocês viram o rei? O rei está passando geral, hein? O rei está... Vai ser uma mancha para o meu reino. Já sei, já sei. Cadê o marido dela? Está para a guerra. Chama ele. Quando chegou, o soldado, Urias, chegou, se apresentou ao rei. Pois não, meu rei. Olha o seguinte, cara, você está muito tempo na batalha, no campo de guerra. Vai para sua casa, fica com a sua mulher, dá uma namorada, relaxa. Você está de folga. Não. É meu trabalho, é meu dever, eu não posso. E não teve quem colocasse esse homem para ir embora. E aí Davi, rapaz, mas que homem teimoso, cara, eu tô dando folga para ele, tô liberando ele, e ele está aí. É isso que dá, às vezes, amar mais o trabalho do que sua família, né? Aí o que acontece? Tá bom, deram para ele, irmãos, vamos lá, vamos encher ele de birita, ó. Bebeu vinho, ficou alegre, estava bêbado, manda ele para casa, que ele vai deitar com a mulher, daqui uns dias ela fala que está grávida, fala que foi aquele dia. Quem falou que ele foi embora? Dormiu na porta do palácio. Cara, esse cara... Ele é soldado? Tá bom, me dá aqui. O rei escreveu um decreto, falou para ele assim, olha, apresente-se ao seu general, ao seu comandante. Ele pegou a carta, se apresentou, o comandante colocou ele na frente da linha de batalha. Quando estourou a guerra, quem que primeiro que morreu? Urias. E uma vez que ele morreu, agora sua mulher está viúva, né? E ela está livre e desimpedida para casar. O rei, achando que ele ia estar fazendo uma boa vontade, uma caridade. Seguinte, vamos morar lá em casa, vamos no palácio. Meu irmão, o reino todo ficou admirado. Nossa, mas que rei bom. Nossa, mas esse rei me representa. Não, esse é o meu rei. Hashtag Davi meu rei. O cara é o cara. Mas era uma mentira, era uma falsidade. Ele estava encobrindo um erro. Nossa, uma mulher plebeia, né? No palácio, princesa. Batseba está podendo, né? E ela ainda está grávida. Olha que coisa. Nunca nenhum rei fez isso. Ele é bom. Ele está reinando. Chega um dia o profeta Natã, isso eu estou resumindo o capítulo 11 e o 12. Natã chega para ele e fala assim, salve rei, salve profeta, o que o senhor faria com um homem que, se porventura esse homem rico, fosse até a casa de um pobre e pegasse a cordeirinha do pobre, a única que ele tem, e pegasse para ele, esse homem é digno de morte. Não, se é no meu reino, esse cara tem que morrer. Natã disse assim, és tu esse homem. A casa caiu. Caramba! Foi você que fez. Você mandou matar um homem inocente para ficar com uma mulher, para encobrir o seu pecado e ainda mentiu para o seu povo. Você vai morrer. E quando ele disse, irmãos, que Davi ia morrer, irmão, nesse momento, diz o versículo 12 aqui, 12. Porque tu fizestes em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. 13. Então disse Davi a Natã. O que ele disse, igreja? Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor o quê? Te perdoou o teu pecado e o quê? Não morrerás. Irmãos, o Davi errou. O Davi pecou. Cometeu um crime? Cometeu. Mas, irmãos, houve um arrependimento de Davi. Lá dentro do coração dele, irmãos, começou a queimar de que eu fiz. E perante Natã ele disse, pequei contra o Senhor. E naquele exato momento, Deus viu, e o que, irmãos? A sinceridade e a verdade do Davi, e fez o quê? E o perdoou. E Davi, na Bíblia Sagrada, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, diz assim, que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Mas por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Um homem segundo o coração de Deus não é um homem perfeito.
O homem segundo o coração de Deus é aquele homem que erra, mas tem coragem de se arrepender. Muitas pessoas, irmãos, não se arrependem. Muitas pessoas, às vezes, sustentam um erro, sustentam uma mentira, sustentam um pecado. Não, errou. Não é bom que não erre. Mas se errou, arrependa-se. Se errou, ô Jesus, me perdoa, me purifica, que o teu sangue me lave e me purifique de todo pecado. Davi, meu irmão, naquela sinceridade, Senhor, não, Deus, não, me perdoa, Deus. Você está perdoado. Você não vai morrer. E aí, irmãos, Davi, é claro que teve a consequência do pecado, essa criança morreu. O primeiro filho de Batseba morreu. Davi orou, clamou, jejuou, não teve resposta, a criança morreu. Mas depois Deus deu um outro filho. Nasceu então quem? Salomão. O sucessor do trono de Davi, o homem mais sábio que já existiu no mundo. E aí, irmãos, Davi continua vivendo a sua vida, só que Davi, irmãos, está buscando agora o quê? Aperfeiçoar a sua santificação. Davi tem receio, Davi tem temor, Davi tem medo de pecar. Porque um dia ele se arrependeu. Aí as pessoas, às vezes, alguém um dia me indagou e perguntou assim, pastor, eu acho que Deus falhou. Tem uma parte na Bíblia, acho que Deus errou. Aonde? Com Davi e Saul. Por quê? Qual foi o pecado de Saul? Uma desobediência. Dele não matar os amalequitas e levar despojo, né, irmãos? E levar como sacrifício. E qual que foi o erro de Davi? Homicídio, adultério, mentira. Se nós fôssemos pesar na balança, qual pecado seria o mais pesado, mais cabeludo? De Davi ou de Saul? De Davi. Mas só que Davi, irmãos, ele se arrependeu. E com sinceridade, ele buscou o perdão. Foi por isso que Deus o perdoou. Já Saul, não. Davi, irmãos, ele tinha um receio. Davi tinha medo de perder a salvação. Davi tinha medo de perder a unção. Já Saul tinha medo apenas de perder o quê? A coroa, a posição. Tem gente que sustenta um erro, sustenta um pecado para manter a posição. Para manter a posição, ele continua mentindo, ele continua fazendo coisa errada, vendendo coisa ilícita, trabalhando com um produto, irmãos, que é errado. Mas para manter a posição, não, eu não posso falar, porque se eu abrir mão, eu vou quebrar, como que eu vou sobreviver? Irmão, se Deus tem falado, não tenha medo de abrir mão, não tenha medo de perder a sua posição. Não, porque hoje eu conquistei uma posição, né? E aí, se eu perder essa renda, se eu perder essa fonte, o que é que vai ser? Não tenha medo de perder. Zaqueu, quando ele se converteu a Cristo, ele disse, Senhor, eu resolvi dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguém eu defraudei, eu vou restituir para eles o quê? 4 vezes mais. Meu irmão, Zaqueu não teve medo. E o que Jesus disse para ele? Hoje veio salvação a esta casa. Meu irmão, não tenha medo de perder. Não tenha medo de perder a sua posição. Não tenha medo de perder o seu trabalho. Porque é melhor você ser sincero e verdadeiro com Deus, recebendo misericórdia, do que continuar na mentira, irmão, sustentando um pecado. Davi, irmãos, ele se arrepende. E olha o que ele fala. A oração de Davi, Salmo 51. Olha só. Esse é o salmo de arrependimento do rei. Salmo 51. Versículo 1. Salmo 51, versículo de número 1. 51, verso 1. Quem encontrou, diga amém? Amém. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Se você prestar atenção, em cima do Salmo 91, o que está escrito aí na sua Bíblia? Salmo de arrependimento, ou confissão e arrependimento. É assim que diz a Bíblia? Salmo 51, Salmo de Davi. Essa oração que Davi fez para receber perdão de Deus.
Foi essa oração que Davi fez para Deus usar de misericórdia. Deus, me perdoe, me perdoe. Ele diz, 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. 4, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis, olha isso, olha o bonito. 6, eis que te comprases no quê? No quê? Na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer. Deus tem prazer no quê? Na verdade. Por que Davi obteve misericórdia? Porque Davi confessou, e confessou naquele momento algo, irmãos, de coração verdadeiro. Ele não escondeu. Seja verdadeiro, irmão. Seja verdadeiro. Não tenha medo de pagar o preço. Não tenha medo, irmãos, de falar a verdade. O que fala a verdade manifesta a justiça. Aquela mulher do fluxo de sangue estava lá 12 anos sofrendo, padecendo, e ela disse, eu vou tocar nele, porque se eu tocar eu vou ser curada. Ela toca, sai virtude, Jesus para, epa, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Mestre, a multidão te aperta e o Senhor diz que aí me tocou. Não, alguém me tocou. Aí a mulher, foi eu, mestre. E a Bíblia diz, irmãos, que ela contou-lhe toda a verdade. E quando ela contou toda a verdade, Jesus disse para ela, filha, vai-te em paz, a tua fé. Quando é que houve realmente a confirmação da bênção, do milagre para ela? Depois que ela falou o quê? Toda a verdade. Irmão, fale a verdade. Não queira dar uma de malandro espiritual para Deus, irmão. Sabe qual que é o mal do malandro? Achar que todo mundo é otário. Não dá para enganar para sempre, irmão. Não tem como a pessoa enganar para sempre. Fala a verdade. Se Deus tem falado, se a palavra de Deus tem me incomodado, fale com Deus, fale para Ele. Porque, irmãos, Davi não queria perder. Olha o que Davi não queria perder. Versículo 10. Não me lances da tua presença, e nem retires o quê? O teu Santo Espírito. O que é que Davi não queria perder? O Espírito. Davi não queria perder o Espírito. Davi não queria perder a unção. Saul não queria perder a coroa. E Davi, irmãos, olha o versículo 12. Restitui-me a alegria da tua e sustenta-me com o espírito reto ou voluntário. Davi tinha perdido essa alegria de salvação. Não, Deus, eu quero a alegria de salvação de novo. Não retire de mim o seu espírito, porque sem o seu espírito eu não sou nada. Sem a tua unção, Jesus, sem o teu espírito eu não sou ninguém. Sem o teu espírito eu não sou coisa nenhuma. Não retires. E Deus viu a sinceridade, e Deus viu a verdade, e Deus fez o quê? Perdoou Davi. Deus usou de misericórdia. Davi recebe o perdão. Ah, Deus me perdoou. Tem muitas pessoas que ela confessa o erro, oh Deus, oh Deus, me perdoa. Eu não consegui resistir àquela gelada. Oh Deus, me perdoa. Mas esses dias de frio aí, pô, tá amarrado, Deus, mas também, poxa, fizeram quentão, poxa. Mas depois volta a beber. Às vezes tem pessoas que vêm num culto domingo de manhã, pede perdão, chora, aí vai para casa, compra uma carninha para assar, compra uma cervejinha, bebe, aí dorme de fogo, acorda mais tarde, mas fica lá. Irmão, peraí, está errado. E se num momento desse, o dia do Senhor chega? Duas coisas vêm, ou Cristo vem, ou a morte vem. A morte pode chegar para qualquer um. Nós estamos numa fila, irmãos, onde cada um tem um número. Na hora que chamar o seu, já era. Nós estamos aqui, mas daqui um pouquinho pode gritar 129. Ih, é o meu. Tchau, já foi.
Já pensou? Ele vai lá e canta, raso 20. Ih, já era. Nós não sabemos o momento. Então o que eu preciso? Eu preciso estar o quê? Buscando aperfeiçoando a minha santidade. Porque nós nunca vamos ser, irmãos, 100% perfeito. 100% perfeito só Jesus. 100% perfeito, 100% santo, só Jesus. Eu não vou ser 100%, mas então eu vou buscar me aperfeiçoar. O querer aperfeiçoar já é válido. O querer, irmãos, não errar, não pecar mais, já vale para ele. E Davi, irmãos, aprendeu. E olha o que ele fala no Salmo 139. Davi está preocupado em não errar, em não falhar, em não pecar. Salmo 139. Versículo 23, Salmo 139. Versículo 23. 23 e 24 que nós vamos ver. Quem encontrou, diga amém. Olha Davi. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim, o quê? Algum caminho mau. E guia-me pelo caminho. Davi está preocupado. Deus, eu não quero sair do caminho. Eu não quero errar não, Deus. Eu não quero errar de novo. Eu não quero cometer mais esse crime. Eu não quero cometer mais essa falha. Eu não quero errar. Eu não quero vacilar. Guia-me, Senhor. Vê se há em mim o quê? Algum caminho mau. Se estou errado, se eu estou seguindo algo que é a minha vontade, o meu desejo, me guia, me mostra qual é o caminho certo. Se eu estou me enganando nesse caminho, me mostra. Davi busca aperfeiçoar. Olha só, Salmo 19. Olha Davi preocupado, irmão. Versículo 19, capítulo 19, versículo de número 12. Salmo 19, verso 12. Salmo capítulo 19, versículo de número 12. Quem encontrou, diga amém. Quem há, vou ler na corrigida. Quem pode entender os seus erros? É uma pergunta. Quem pode? Aí ele diz: expurga-me do quê? Daquilo que me é oculto. O que Davi está pedindo? Perdão, para Deus perdoar até o erro que ele cometeu, sem saber. Porque sem a gente perceber, a gente erra, sim ou não? Sim ou não? Ixi, direto, sem perceber. Às vezes sem querer. Digamos, um exemplo. Você está dirigindo ali, uma pessoa, de repente, dá uma fechada, pula na sua frente, você tem que frear, tirar o carro de uma vez. Quase, já falou. Ainda mais no trânsito de Cuiabá, que os outros não sabem. Existe algo, irmão, do lado da mão esquerda, que é da esquerda ou é da direita? Da esquerda, chama-se seta. Quando você vai virar para a esquerda, você dá seta. Quando você vai virar para a direita, dá seta. Irmão, tem gente que acha que você tem que adivinhar. O que ela vai me fazer? Ela, eu não gosto de dirigir aqui no centro. Porque me dá, irmão. Às vezes eu estou dirigindo. Aí eu falo, ai meu Deus, minha esposa fala, meu bem, o povo te conhece. É guerra. Ou é fácil dirigir aqui? É fácil? É guerra, irmão. E sem querer você erra. Quando você menos pensa, meu Deus. É algum que faz gesto. Vai, meu Deus. Irmão, Davi pede perdão até pelo pecado que ele não
lembra. Deus, se eu errei, me perdoa. Deus, se eu errei, se eu falhei, me expurga. Não imputes a mim esse meu... Se foi sem querer, eu não lembro, Deus. Porque tem coisas que você fala e ou promete, irmão, no impulso ali, e depois você esquece. Aí depois você esquece. Eu sempre digo para o meu pessoal que trabalha comigo: pastor, tem isso para fazer. Se você não me lembrar, eu esqueço. É muita coisa na cabeça. Aí daqui um pouquinho: pastor, tem isso, tem um boleto para pagar. Olha, tem uma ligação para fazer. Tem que ligar para não sei para quem. Lá do Rio de Janeiro, da igreja, para resolver. Meu irmão, se não lembrar, eu esqueço. E quantas vezes que a gente, às vezes, erra sem perceber? Quantas vezes que a gente dá uma má resposta sem querer? Alguém pergunta: você não viu? Alguma coisa acontece ali, você fala assim: você não está me vendo, não? Falou sem querer, foi no impulso. Vou te mandar embora. Tá bom, já estou pegando minha mala. Você vai não sei para onde? Tá. E aí a gente erra, irmãos, e aí a gente nem lembra. Poxa, é verdade, eu não lembro disso. E quantas vezes, irmãos, que a gente erra e às vezes esquece de pedir perdão por aquilo. Davi está dizendo, irmãos: quem pode entender seus erros? Expurga-me dos meus pecados, dos meus erros que me são o quê? Ocultos. Na atualizada ela diz: absolve-me das que são ocultas, do que eu não lembro, se eu me perdoa, Deus. O que é isso? Davi está o quê? Buscando aperfeiçoar a sua santidade. Um ato nobre. Chega o final do dia. O marido chega para a esposa e fala: amor, me perdoe. Pelo quê? Não sei. Se porventura alguma coisa eu fiz que te magoou, me desculpe. Isso é, irmãos, ter os seus pecados expurgados. Por quê? Eu não lembro. E às vezes o homem erra e ele mesmo não sabe. E aí a esposa às vezes fecha a cara e o homem fica perguntando: o que já foi? O homem pergunta para ela: você vem jantar? Depois. Aí ele fica pensando: o que eu já fiz? Não é assim? O que eu fiz, meu Deus? Não, ela falou para mim, eu pus o lixo para fora. O cocô do cachorro eu juntei também. Ai, o que eu fiz, meu Deus? Vê aí, meu filho, o que eu fiz de errado? Não sei, pai, você também não sabe de nada. E aí, digamos que a pessoa vai dormir assim. No outro dia a esposa ainda está meio chateada, mas ele não sabe. Mas ele errou. E ele errou. Na maioria das vezes, o homem está errado e a mulher tem certeza. Ela está certa. O que eu fiz? É chegar e falar assim: desculpa. Pelo quê? Não sei. Talvez alguma coisa eu fiz que te ofendeu. Está perdoado. Pronto. Dá um beijinho e já está em paz. Ou às vezes ela fala assim: não, amor, você não fez nada hoje. Não. Opa, então hoje eu fui bem. Não é mesmo? Às vezes é a mulher que tem que chegar e falar para o esposo: meu bem, me desculpa. Alguma coisa que eu errei, que você falou, que eu disse para você, você me perdoa? Tá, amor, está perdoado. Meu irmão, é isso, porque às vezes erra e peca, às vezes sem saber. Quem pode entender os seus erros? No impulso a pessoa fala, no impulso ela dá uma má resposta, no impulso ela dá uma resposta dura. Só estou perguntando. Irmão, querer aperfeiçoar é isso. Deus me perdoa. Davi queria. Porque Davi sabia, irmão, qual era o benefício de se santificar. Qual o benefício de você santificar? Além de que, sem santidade, ninguém verá o Senhor, existe um outro benefício para mim, irmãos, aperfeiçoar a minha santidade. Qual? Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, versículo 1. Vamos terminar. Josué capítulo 3,
versículo 1. A Bíblia é clara quando diz: sem santidade ninguém verá o Senhor, né? Então, preciso aperfeiçoar minha santidade, minha santificação, mas olha o benefício, irmãos, de você santificar, de você aperfeiçoar sua santidade. Josué, capítulo 3, versículo 5. Você está em Salmos? Volta aí, irmãos, volta ao livro de Jó, Crônicas, Esdras, Esther, Neemias. Josué, capítulo 3, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Antes deles passarem o Jordão, Moisés já tinha morrido, atravessou o Mar Vermelho, e aí depois eles estão atravessando o deserto, estão saindo do deserto e precisam chegar na terra de Canaã, na terra prometida. E aí, versículo 1, antes de passarem a terra, irmãos, diz assim, antes de passar o rio Jordão: e levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados, era um respeito pela arca, né? Entre vós e ela, não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. 5, aqui, irmãos, olha só: disse Josué ao povo, leia comigo, toda a igreja, o quê? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor, o quê? Maravilhas no meio de... Qual é o benefício, irmãos, de eu escolher aperfeiçoar minha santidade? Porque é santificando que você vai poder ver o quê? As maravilhas do Senhor. E existe algo, irmãos, é diferente. O que é bom do que é maravilhoso. Comidinha da hora. É bom, mas comida de mãe é melhor. Meu irmão, tem nada igual comida de mãe. Imagina, geralmente o rango de domingo é mais caprichado, né? A mãe faz aquele frango, aquela carne de panela ao molho, aquele macarrão, aquela maionese. Ah, meu Deus do céu. Né? Faz uma vienese, feijão torpedo. Aí a pessoa vai lá, aí digamos que ela come em outro lugar, num restaurante qualquer, assim, rapaz, e aí lá, rapaz, a comida lá é de primeira. E a comida lá cai boa. Aí você come na casa de mãe. E aí a comida de mamãe? A comida de mãe é o quê? É maravilhoso. Meu irmão, existe uma diferença de bom e maravilhoso. O bom você pode achar em todo lugar. Maravilhoso é algo especial. Maravilhoso é algo que é mais melhor de bom. O que é maravilhoso? Segundo o dicionário do pastor Anderson, é algo que é mais melhor de bom. É maravilhoso. Você quer ver as maravilhas de Deus? Então busque aperfeiçoar a sua santidade. Tem pessoas que acham que Deus tem que abençoar só porque ela parou de beber e fumar. Irmão, tem gente que para porque o médico manda. O doutor fala: se você continuar bebendo, você vai morrer. Ah, eu não quero morrer não, doutor. Então para. Se você continuar fumando, você vai morrer. Eu não quero morrer, eu quero ver meus netos. Então para. Ele para. Meu irmão, não é ser de Jesus. Isso, eu disse, parar de beber e fumar essas coisas, isso é libertação. Santificar é outra coisa. Eu vou escolher me santificar, eu não vou mais errar, não vou mais... É um lado que eu vou corrigir, a minha agressividade, a minha estupidez, a minha ignorância. Não é porque você sustenta a casa que você tem direito de falar, brigar com todo mundo. Todos têm direitos iguais dentro do lar.
Não é porque eu ganho mais, porque minha renda é maior, que eu tenho que te... Não, irmão, está errado. Tem que aperfeiçoar essa santidade. Os humildes de coração que vão entrar no reino. Eu preciso aperfeiçoar minha santidade, porque é santificando que nós veremos o quê? As maravilhas. E olha o que Josué disse: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará o quê? Quando é que vai acontecer as maravilhas? Meu irmão, a santificação, ou você se santificar, traz, irmãos, aquilo que você espera o mais rápido que você está esperando. O ato de você escolher santificar, a atitude de você, irmãos, aperfeiçoar a sua santidade, vai trazer o que é maravilhoso mais rápido do que você pensa. Demora porque a gente falha, demora porque a gente erra, demora porque a gente peca, porque se a gente santificar, vem mais rápido. Se a gente santificar, se a gente escolher aperfeiçoar a santificação, as maravilhas chegarão o quê? Mais rápido. Uma vida maravilhosa, um casamento maravilhoso, filhos maravilhosos. Quando? Quando eu resolver o quê? Aperfeiçoar a minha santificação. Quem entendeu, diga amém. Onde começamos? Lembra? 2 Coríntios 7. Volta lá. 2 Coríntios 7, verso 1. O que é maravilhoso mesmo, irmão? É algo que é o quê? Mais melhor de bom. Aí os professores portugueses vão me matar. 2 Coríntios 7, verso 1. Novamente. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando o quê? A santificação no temor de Deus. Obedecendo a palavra, estando de acordo com a palavra, você aperfeiçoa a sua santidade. Aperfeiçoar a santidade não é ficar orando. A pessoa põe lá, terminei 2 horas de oração. Partiu falar com o pai. Não precisa falar essas coisas. Eu fico vendo uns crentes assim, irmão, eu fico doido. Eu fico maluco, meu Deus do céu. Visitando, fazendo visita, evangelizando, distribuindo jornal. Mas ninguém posta quando está falando besteira. Hashtag, acabei de pecar. Escreve para ver. Vacilei. Né? Mas o que faz, aí quer receber aplauso. Palavra de Cristo. O que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. É coisa, irmão, eu não vou ficar quieto, senão eu vou até pecar. Verdade. Não é necessário. Jesus está vendo. O homem não precisa de aplauso. É Deus que precisa ver sua santidade, irmão. É no temor, obedecendo a palavra, que você aperfeiçoa a sua santidade. Quem entendeu, diga amém. Fica de pé que eu quero orar com você. Fica de pé. Fale com Jesus. Conta para ele. Fala, Jesus, eu tenho falhado, eu tenho errado, eu tenho magoado a minha família. Vira e mexe, eu peço perdão. Meu irmão, você pediu perdão pelo erro, agora aperfeiçoou, não erra mais não. Porque às vezes cansa. Porque pode chegar um momento onde as pessoas vão olhar e falar assim, é só de boca para fora. É só de boca para fora que ele pediu perdão, é de boca para fora que ela se arrependeu. Vai errar de novo, não. Busque aperfeiçoar. Busque aperfeiçoar a sua santidade. Põe a mão no coração, fecha os olhos. Jesus, obrigado pela tua palavra. Meu Deus, nós precisamos aperfeiçoar a nossa santidade. Precisamos aperfeiçoar a santificação. Porque sem ela ninguém verá o Senhor.
Sem ela, Deus, ninguém verá as maravilhas que o Senhor tem para operar. Meu Deus, tem gente vivendo de migalhas, tem gente vivendo de pouco, sendo que o Senhor tem maravilhas, sendo que o Senhor tem uma vida maravilhosa, um casamento maravilhoso, filhos maravilhosos. O Senhor tem tantas coisas, meu Deus, para dar para os seus filhos. E alguns estão se contendo com migalha, alguns estão se contentando com pouco, mas o Senhor tem muito mais. Davi errou, pecou, falhou, mas houve em Davi uma sinceridade em arrepender-se. Houve em Davi um momento dele ser verdadeiro e confessar, e ele obteve misericórdia. E quando Davi recebeu perdão, ele não errou mais. Quando Davi foi perdoado, ele não tropeçou mais, ele consertou, ele aperfeiçoou a sua santificação. Oh Jesus, 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 é na tua presença que nós estamos, Deus. É diante do Senhor que estamos nessa noite. Perdoa, Jesus. Olha para nós, vê se há em nós algum caminho mau, vê se nós estamos errando, falhando. Erramos como filho, erramos como marido, erramos como um cidadão, mas nos perdoa, Pai. Oh, e nos ensina. É a tua palavra que nos ensina, meu Deus, a não errar. É a tua palavra que nos corrige, é a tua palavra que nos direciona a não errar. Oh, aleluia. Oh, Jesus, nós te louvamos. Isso, meu irmão, fale com ele. Hoje é noite de misericórdia, é noite de perdão, é noite de remissão dos pecados. Deus tem maravilha. Oh, minha irmã, Deus tem maravilhas para a senhora, Deus tem maravilhas para você, meu irmão. Deus, não se contente com migalhas, Deus tem maravilhas. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Te louvamos, Deus. Aleluias. Consolador, oh Jesus, não sai daqui. Meu peito dói, meu peito dói, minha alma chora. Se tu sair, Consolador, mora em mim, mora em mim. Sinto um vazio, quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração, perdoa o meu coração, das vezes que errei sem perceber, das vezes que errei sem perceber. mas não afaste sua presença, mas não afaste tua presença. Seus frutos me fazem viver, Seus frutos me fazem viver. Toda a igreja adora Ele. Consolador, Consolador, não sai daqui, não sai daqui. meu peito dói, Meu peito dói, minha alma chora. se tu sair. Tu sair, Consolador, Consolador, mora, peça para Ele, mora em mim. mora em mim. Aleluias. Sinto um vazio quando estou Longe de ti. Perdoa o meu coração, perdoa o meu coração, das vezes que errei, das vezes que errei sem perceber. mas não afaste sua presença, Mas não afaste tua presença. seus frutos me fazem viver, Seus frutos me fazem viver. quando minha alma se cansou, aleluia. Quando minha alma se cansou,
fostes-me a força pra seguir. Quando Meu coração clamou, fostes intercessor, o meu ajudador, o meu consolador. Consolador fiel. Levante as mãos aos céus e cante: Consolador. Não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador. Aleluia. Mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Jesus, é isso que nós sentimos, um vazio quando não temos o Senhor. É uma tristeza. Davi um dia teve essa tristeza e ele disse: Senhor, restitui a alegria da minha salvação. Davi não queria perder a unção, Davi não queria perder o Espírito, e nós não queremos perder jamais. Por isso estamos aqui pedindo: tem misericórdia, nos perdoe, e que o Senhor possa usar de bondade para conosco, em nome de Jesus. Com as mãos levantadas aos céus, diga comigo: Jesus, muito obrigado pelo teu perdão, pela misericórdia e pela bondade do Senhor. E eu sei que santificando, eu verei o Senhor e verei as maravilhas que o Senhor tem para mim. Diga obrigado, Jesus. Diga glória a Deus. Aplauda Ele, que Ele merece. Aleluias. Aleluias. Diga glória a Deus.